Bom dia. Vou direto ao ponto porque isso é sério. Tem gente tomando chá todo dia achando que está se cuidando, mas está fazendo experiência no próprio corpo sem saber. Não é que chá seja veneno, não. Mas planta medicinal é isso mesmo. Medicinal. Tem efeito. E efeito mal usado vira problema. Vou te contar uma coisa que demorei anos para entender. Só porque vem da terra não quer dizer que é inofensivo. E tem um hábito que todo mundo tem, que parece cuidado, mas que é o maior risco nessa história de chá. Vou falar disso no final, porque é importante você entender o resto antes. Deixa eu te dizer logo, sem enrolação, aquele chá de boldo que você toma toda manhã achando que está limpando o fígado? Boldo não é chá inocente. Em uso frequente, especialmente em certas pessoas ou junto com alguns remédios, pode dar efeito colateral que você nem imagina. Eu passei anos tomando boldo depois do almoço, achava que ajudava. Um dia comecei a sentir uma dor surda do lado direito, embaixo das costelas. Não era forte, mas incomodava. Parei com o boldo por acaso, porque acabou e não comprei mais. A dor sumiu em 2 semanas. Coincidência? Pode ser, mas desde então não tomo mais todo dia. Se virou rotina diária, pare e reavalie. Mas olha, não é só o boldo, não. O chá de cavalinha, esse que o povo toma para emagrecer, para desinchar, é diurético. Faz você urinar mais, e quando você urina demais por semanas, meses, você vai perdendo água, vai perdendo sais do corpo. Sódio, potássio, minerais que o organismo precisa. E quando esses sais saem do equilíbrio, o corpo estranha. Pode dar fraqueza, pode dar cãibra, pode dar o coração batendo irregular em quem já tem tendência. E se você toma remédio diurético de farmácia e ainda toma cavalinha, aí você está somando efeito, está forçando o rim, está secando o corpo além da conta. Já senti isso. Não com cavalinha especificamente, mas com excesso de diurético. A fraqueza vem de um jeito que você não entende de onde. As pernas tremem, o corpo pesa. Tem o chá de carqueja. Esse pode mexer na pressão, pode mexer no açúcar do sangue. Em algumas pessoas mexe, em outras não. Mas se você já usa remédio para pressão, se você tem pressão naturalmente baixa, carqueja pode somar. E aí você levanta da cadeira e tudo escurece. Ou você sente tontura sem saber por quê. Planta medicinal é assim, o efeito pode vir e quando vem, você não esperava. Agora, o pior de tudo, e muita gente nem imagina, é o chá de confrei. Confrei é aquela planta de folha grande, aveludada, que o povo usa para cicatrizar ferida quando passa na pele e cicatriza mesmo quando é uso externo. Mas tem gente que toma o chá dela, e isso é erro grave. Confrei não é para beber. Uso interno é contraindicado porque pode causar lesão grave no fígado, não dói, não avisa. Você só descobre quando já está feito o estrago. Isso não é achismo, isso é coisa comprovada. Mas o povo continua tomando porque a avó tomava. Pois é. E às vezes a avó teve problema no fígado e ninguém associou com o chá. Vou te falar agora de chás que parecem inofensivos, mas que enganam. Chá de hibisco. Todo mundo toma. É bonito, é gostoso, dizem que emagrece. E tem efeito diurético mesmo, pode ajudar a baixar a pressão um pouco. Mas se você tem pressão baixa, se você já toma diurético, se você está grávida, hibisco pode ser problema. Pode baixar pressão demais, pode fazer você urinar além da conta e em grávida pode até dar cólica no útero. Não estou dizendo que vai acontecer sempre, mas pode. E quando pode, já é motivo para ter cuidado. Chá de sene. Esse é o famoso para soltar o intestino. E solta mesmo. Mas sene não é para uso diário, é para curto prazo. Uso crônico pode causar dependência funcional. O intestino acostuma e para de funcionar sozinho. Você fica dependente daquilo para conseguir evacuar. E junto vem cólica, diarreia, perda de água, perda de eletrólitos. Conheço gente que tomou sene todo dia por anos. O intestino ficou preguiçoso, parou de funcionar sem a planta, virou ciclo. Tem o chá de hortelã que todo mundo acha leve. E é leve na maioria das vezes. Mas se você tem refluxo, se o estômago já sobe ácido para a garganta, a hortelã pode piorar. Ela relaxa a válvula que segura o ácido embaixo. Aí o ácido sobe mais ainda. Eu demorei para entender isso. Tomava hortelã depois de comer, achando que ia ajudar a digestão. Ajudava era a queimação a voltar com força. Agora vamos falar de chás que misturam. Porque tem gente que faz chá de 5, 6 plantas juntas. Quanto mais melhor, pensa. E não é assim. Cada planta tem um efeito. Quando você mistura, os efeitos se somam, se multiplicam, às vezes se anulam, às vezes se complicam. Você não sabe o que está acontecendo dentro do corpo. Chá de melissa com valeriana com maracujá.
tudo calmante. Parece bom, né? Mas se você toma isso todo dia, pode criar hábito psicológico. Você passa a achar que só dorme com o chá. E se você mistura com algum remédio que também acalma, pode ficar sonolento demais, lento demais, perigoso até para dirigir. Tem o chá de chapéu de couro, dizem que é bom para rim, para bexiga, e pode até ter efeito, mas é diurético forte. Se você toma todo dia, em quantidade, você vai urinar muito, vai perder líquido, vai perder minerais. E o rim não foi feito para trabalhar acelerado o tempo todo. Ele precisa de equilíbrio. Deixa eu te falar de um que pode enganar. O chá de espinheira santa. Esse o povo toma para gastrite, para úlcera, para proteger o estômago. E funciona em muitos casos, ajuda a se aliviar. Mas tem gente que toma litros. Toma de manhã, de tarde, de noite. E quando para, a dor volta. Não porque a planta causou dependência química, mas porque a doença de base, a gastrite, a inflamação, continua ali. O chá alivia enquanto você toma, mas não cura. Quando você para, o problema volta, porque ele nunca foi embora de verdade. Vou te falar agora de chás que são ruins de misturar com remédio. Isso é sério, muito sério. Chá de gengibre, ótimo para náusea, para dar uma esquentada no corpo. Mas se você toma remédio para afinar o sangue, tipo aspirina, tipo anticoagulante, o gengibre pode afinar ainda mais. E sangue fino demais é perigoso. Qualquer batida vira roxo, qualquer corte sangra mais, pode até ter sangramento interno sem você perceber. Chá de alcaçuz. Esse tem gosto doce, gosto bom. Mas alcaçuz pode subir a pressão e derrubar o potássio do sangue. Em hipertensos, em cardiopatas, em quem usa diurético, é risco real. O corpo retém sódio, retém água, incha, a pressão sobe. E você nem imagina que aquele chá doce está trabalhando contra o remédio que o médico passou. Chá de alho. Tem gente que faz e toma. Alho tem propriedade boa, não vou dizer que não tem. Mas alho também afina o sangue. Se você toma remédio para isso, ou se vai fazer cirurgia, ou se tem tendência a sangramento, o chá de alho pode complicar. Agora, uma coisa que o povo não pensa, líquido muito quente, pelando, qualquer um, chá, café, água, irrita e lesiona a garganta, o esôfago. Não é o chá em si, é a temperatura. Eu sei que tem gente que gosta de tomar bem quente, eu também gostava, mas com o tempo a gente vai notando que aquele calor exagerado machuca e irritação constante não é boa coisa. Deixe amornar um pouco. Não precisa ser frio, mas não precisa queimar a boca. Vou te falar de chás que tem hora certa. Chá de canela, bom para digestão, bom para esquentar o corpo. Mas em grávida? Não. Canela em excesso pode provocar contração no útero. Pode não fazer nada, pode fazer, e o risco não vale. Chá de arruda, esse é perigoso demais. A arruda é abortiva, não é lenda, não é exagero. A arruda provoca contrações fortes no útero. Se uma mulher grávida toma chá de arruda, ela pode perder o bebê. E ainda assim tem gente que toma para dor de cabeça, para cólica. Não vale. Tem outros chás, tem outras formas. Arruda não é brincadeira. Chá de buchinha do norte. Esse, então, nem devia existir para consumo. É abortivo também e forte. Historicamente, foi usado em tentativas de aborto. E muitas delas terminaram mal. Muita dor, muito sangramento, risco de morte. Não é regular menstruação. É agressão ao corpo. Agora deixa eu te falar de chás que podem ser bons, mas que exigem cuidado. Chá de camomila. É calmante, é digestivo, é suave para a maioria das pessoas. Mas se você é alérgico a margarida, girassol, plantas desse tipo, pode dar alergia, pode dar coceira, inchaço. Não é comum, mas acontece. Chá de erva cidreira. Bom para acalmar, bom para dormir, mas se você toma todo dia em excesso, pode criar hábito. Você passa a sentir que precisa do chá para dormir e aí vira ciclo. Chá de quebra-pedra. Esse é bom para quem tem pedra nos rins, dizem. E pode ajudar mesmo, tem algum efeito diurético. Mas se você não tem pedra, se você toma só porque previne, você pode estar tomando diurético à toa. Tem efeitos, faz urinar mais, pode baixar pressão em alguns casos, pode interagir com remédio. Prevenção não é tomar chá todo dia sem critério. Prevenção é beber água, comer direito, viver equilibrado. Vou te falar agora do chá de folha de goiaba. Bom para diarreia. Funciona bem, tem efeito adstringente. Mas se você toma quando não tem diarreia, só porque faz bem para o intestino, você pode prender demais. Tudo tem medida. O intestino precisa de equilíbrio.
Chá de sabugueiro. Esse é bom para gripe, para febre, para dar uma aliviada, mas sabugueiro tem que ser da flor ou da folha seca e bem preparada. A baga, o fruto, especialmente verde ou mal preparado, pode ser tóxico, pode dar vômito, pode dar dor de barriga, pode dar intoxicação séria e tem gente que não sabe disso. Pega qualquer parte da planta, faz o chá e se dá mal. Tem o chá de aça-peixe. Bom para tosse, para bronquite, para soltar catarro, funciona bem em dose certa. Mas em excesso pode irritar o estômago, irritar o intestino. Tudo que é bom em medida vira ruim em exagero. Chá de guaco também é bom para tosse. Mas guaco tem uma substância que pode afetar a coagulação do sangue. Se você toma guaco e toma remédio anticoagulante, ou se você vai fazer cirurgia, é arriscado. Pode aumentar sangramento. Vou te falar de chás que têm efeito forte e a gente subestima. Chá de jurubeba. O povo toma para fígado, para digestão e pode ajudar em alguns casos, mas jurubeba é amarga, é forte e em excesso pode irritar o estômago. Não é remédio mágico, é planta com efeito. Chá de dente de leão, diurético, dizem que ajuda no inchaço, dizem que é bom para fígado, pode ter efeito sim. Mas se você toma demais, você urina demais, você perde água e eletrólitos. E se você já toma diurético de farmácia, o efeito soma e pode ser perigoso. Pode dar desidratação, pode dar desequilíbrio no organismo. Chá de folha de amora. Dizem que ajuda na menopausa, que regula hormônio. Pode até ter algum efeito leve em algumas pessoas, mas não é milagre. E se você toma achando que vai resolver tudo, você pode estar ignorando um problema real que precisa de outra atenção. Agora vou te falar de uma coisa que aprendi e que mudou minha forma de ver chá. Chá não é comida. Chá medicinal é remédio natural. Planta tem princípio ativo. Princípio ativo é o que causa efeito. E efeito é efeito, seja bom ou ruim, dependendo de quem toma, de quanto toma, de quando toma, do que mais está tomando junto. Quando você toma chá medicinal todo dia sem saber direito o que está fazendo, você está usando remédio sem receita, sem dose controlada, sem acompanhamento. E aí pode dar certo, pode dar errado, pode não dar nada. Mas é aposta. Eu tomei muito chá na vida. Tomei boldo, tomei carqueja, tomei cavalinha, tomei de tudo. Tomava porque achava que quanto mais natural, melhor. E não é assim. Natural não é sinônimo de seguro. Veneno de cobra é natural. Cicuta é natural. Só porque vem da terra não quer dizer que é bom para você em qualquer quantidade, de qualquer jeito. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos do que eu aprendi errando. Chá de picão. Bom para fígado, dizem. Eu tomei bastante, numa época que senti o corpo meio pesado. Ajudou? Não sei ao certo. O que sei é que tomei demais e comecei a sentir o estômago irritado. Parei, melhorou. Chá de tanchagem. Bom para garganta, para tosse, para inflamação. Eu tomei quando estava com dor de garganta, funcionou bem, mas tomei por 2 semanas seguidas, mesmo depois da dor passar. Resultado? O intestino ficou solto. Tanchagem tem efeito laxativo leve. Eu não sabia. Aprendi na prática. Chá de macela. Esse é suave, calmante, bom para digestão. Eu gostava de tomar de noite, mas percebi que às vezes me dava uma moleza exagerada. Não era sono bom, era moleza. Diminuí a quantidade, melhorou o efeito. Chá de artemísia, esse é forte, muito forte. Dizem que é bom para verme, dizem que mexe com menstruação, mas artemísia em excesso é tóxica. Pode dar convulsão, pode dar problema no sistema nervoso, não é chá para tomar todo dia, não é chá para tomar sem saber. Eu tomei uma vez só, em quantidade pequena, e senti a cabeça estranha, meio tonta. Nunca mais tomei. Agora vou te falar de chás que são bons, mas que exigem respeito e medida. Chá de alecrim. Bom para circulação, para dar uma animada. Mas em excesso pode dar dor de cabeça, pode deixar a pessoa agitada, irritada. Algumas pessoas são mais sensíveis que outras. É bom com moderação. Chá de louro. Bom para digestão, bom para gases. Mas louro em excesso pode dar náusea, pode irritar o estômago. 2 ou 3 folhas numa xícara já basta. Mais que isso é desnecessário e pode incomodar. Chá de cravo. Bom para dor de dente, bom para digestão, mas cravo é forte. É irritante se usado demais. Pode queimar a boca, pode irritar o estômago. É bom em pequena quantidade, pontual. Chá de anis estrelado. Bom para cólica, para digestão. Mas tem que ser o anis estrelado verdadeiro. Existe confusão com outra planta muito parecida visualmente que é tóxica. E tem que ser em quantidade pequena, especialmente para criança. Em excesso ou com a planta errada, pode dar problema sério. Vou te falar agora de algo que muita gente faz errado: guardar chá.
Chá velho perde o efeito. Chá guardado em lugar úmido mofora. Chá moforado é tóxico. Eu já vi gente guardar saquinho de erva por anos e depois fazer chá daquilo. O chá sai com gosto estranho, com cheiro estranho, e a pessoa toma mesmo assim. Isso não é cuidado, isso é descuido. Chá tem que ser guardado em lugar seco, em pote fechado, longe da luz, e tem que ser usado enquanto ainda está bom, fresquinho. Não adianta guardar por 5 anos achando que está preservando. O que você está preservando é folha seca sem propriedade. Outra coisa, tem gente que ferve o chá demais. Ferve, 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 até a água ficar muito escura. E acha que quanto mais forte, melhor. Nem sempre é assim. Fervura exagerada pode destruir algumas substâncias boas e concentrar outras que podem irritar. O ideal, na maioria dos casos, é ferver a água, desligar o fogo e aí jogar a erva. Deixa abafado por uns minutos. Pronto. Não precisa cozinhar a planta. Agora, vou te falar de chás que são bons para situações específicas, mas que não são para todo dia. Chá de erva doce. Bom para gases, bom para cólica, especialmente em criança pequena. Mas não é para tomar litros, não é para tomar todo dia sem motivo. É para usar quando precisa, em quantidade moderada. Chá de funcho. Parecido com erva doce, mesmo efeito, mesmas ressalvas. Uso pontual, não crônico. Chá de salsa. Dizem que é bom para rim. Pode até ter efeito diurético, mas salsa é forte. E em mulher grávida pode ser perigosa. Pode provocar contração no útero. Chá de coentro, bom para digestão, mas em excesso pode dar azia em quem já tem tendência, pode irritar. Chá de capim-santo, calmante, gostoso, suave para a maioria, mas algumas pessoas têm sensibilidade e podem ter reação alérgica. É raro, mas acontece. Vou te falar agora de chás que misturam com bebida alcoólica. Tem gente que faz garrafada, que é cachaça com ervas, e acha que está se curando. Não tá. Tá se embebedando com um gosto diferente. Álcool não é remédio. Álcool piora quase tudo. Se você quer o efeito da erva, faz o chá. Não mistura com cachaça, achando que vai potencializar. O que potencializa é o estrago no fígado, no estômago, no corpo todo. Tem também o costume de adoçar chá com muito açúcar. E aí o chá que era para ser medicinal vira bomba de açúcar. Se o chá é amargo, ou você acostuma com o gosto amargo, ou você coloca uma colherinha pequena de mel, ou você simplesmente não toma. Não faz sentido tomar chá para a saúde e encher de açúcar. Agora, vou te contar uma coisa que demorei muito tempo para aceitar. Tem situação que chá não resolve. Não porque a planta não presta, mas porque o problema que você tem não é para chá resolver. Você está com dor forte, com febre alta, com algo sério, e fica tomando chá achando que vai melhorar. Não vai. Chá pode ajudar em coisas leves, em alívios pontuais, em sintomas simples, mas tem hora que você precisa de outra ajuda. E insistir no chá quando o corpo está pedindo outra coisa é teimosia, não é cuidado. É até perigoso porque você vai adiando o que realmente precisa fazer. Eu sei que o povo gosta de chá. Eu também gosto. Mas gosto com respeito, gosto com medida, gosto sabendo o que estou tomando e por quê. Vou te dar uma lista rápida de cuidados básicos que aprendi ao longo dos anos. Não tome chá de planta que você não conhece bem. Não tome o mesmo chá medicinal todo dia por meses seguidos sem necessidade real. Não misture vários chás achando que vai ser melhor. Não tome chá se você está tomando remédio sem antes saber se pode ter interação. Não dê chá medicinal forte para criança pequena. Não tome chá abortivo por nenhum motivo, a não ser que você saiba exatamente o risco gravíssimo que está correndo. Não guarde chá velho, moforado, com cheiro estranho. Não ferva demais. Não adoce demais. Não force ninguém a tomar chá que não quer. Não beba muito quente, pelando. Deixe amornar. E, principalmente, não ache que chá substitui cuidado de verdade quando você precisa de ajuda médica. Agora, vou te falar do hábito que é o maior risco nessa história toda. O maior risco é tomar chá sem saber o que você está fazendo. É você achar que sabe quando não sabe. É você tomar porque a vizinha toma, porque viu na internet, porque alguém disse que era bom, sem você mesmo ter parado para entender o que aquilo faz no corpo, se aquilo combina com o que você já toma, se aquilo é para você ou não. Tem gente que transforma chá em uso crônico sem critério, e isso pode virar problema real.
interação com remédio, queda de pressão, desidratação, sangramento, fígado irritado, intestino bagunçado. A planta não tem culpa. A planta é o que é. Quem tem responsabilidade é quem usa. Eu passei anos tomando chá de tudo quanto é planta, achando que estava me cuidando. E o que eu estava fazendo era um experimento aleatório no meu próprio corpo. Deu sorte de não ter dado problema sério, mas deu problema pequeno. Deu irritação, deu fraqueza, deu mal-estar que eu nem associava com o chá na hora. Quando parei de tomar chá por tomar, quando comecei a escolher o que tomar, quando tomar, por quanto tempo, tudo ficou mais claro. O corpo respondeu melhor, o efeito ficou mais nítido. E quando não funcionava, eu sabia que era hora de parar. Então, a melhor dica que eu posso te dar e que deixei para o final porque é a que vale mais, é essa. Aprenda antes de tomar. Não tome porque alguém disse. Tome porque você entendeu o que aquilo faz, para que serve, se combina com sua situação. E se você não tem certeza, não tome. Simples assim. Chá medicinal é ferramenta. Ferramenta na mão de quem sabe usar é útil. Ferramenta na mão de quem não sabe é perigosa. Você não precisa de 10 chás diferentes. Você precisa de 1 ou 2 que você conhece bem, que você sabe quando usar, que você sabe a medida certa, que você sabe quando parar. Menos é mais. Sempre foi. Sempre vai ser. E se você está tomando chá medicinal todo dia, achando que é cuidado, para um pouco, pensa, será que você realmente precisa daquilo? Será que você sabe o que aquilo está fazendo dentro de você? Ou será que você está só repetindo um hábito sem entender? Porque hábito sem entendimento não é cuidado, é automatismo. E automatismo com planta medicinal é arriscado. Bom, é isso. Espero que você tenha entendido que chá medicinal não é brincadeira, não é modinha, não é só natural e gostoso, é remédio natural. E remédio exige respeito, exige conhecimento, exige bom senso. Se você for tomar, tome sabendo. Se não souber, não tome, ou então procure quem sabe de verdade para te orientar. Melhor não tomar do que tomar errado e achar que está se cuidando quando está se arriscando. Vou ficando por aqui.